Galera, Eduardo Martins aqui do Inova Civil e eu recebi mais uma vez o engenheiro Sérgio dos Santos para a gente falar sobre um tema que eu costumo chamar de as forças sobrenaturais. O que são isso? São as forças que as estruturas suportam em determinados momentos e que nós calculistas, não estamos esperando de forma alguma. Então eu conversei um pouquinho mais com ele sobre isso, para saber como é que a gente pode prever isso e quando acontece o que fazer. Então se você já acompanha o Inova Civil, já deixa o seu like, aperta aí no sininho para marcar todos os nossos vídeos e roda a vinheta. A gente comentou aqui sobre as cargas permanentes e as cargas variáveis que atuam na estrutura, mas também tem as cargas que eu costumo falar que são muitas vezes cargas sobrenaturais, que são justamente as cargas da natureza. E por que eu digo cargas sobrenaturais? Porque aqui no Brasil, principalmente, a gente costuma calcular, a gente costuma projetar apenas com as cargas permanentes e variáveis que a gente conhece dentro da norma, mas nos projetos lá de fora, muitos vídeos que a gente vê de sismo e tudo mais, acontecem, essas cargas estão previstas, essas cargas de sismo, essas cargas que para a gente podem ser sobrenaturais. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a gente já teve algumas obras aqui no Brasil que justamente não foram calculadas certas cargas e que infelizmente vieram a colapsar. E uma delas que eu lembro muito foi aquela ciclovia lá no Rio de Janeiro, que o pessoal fez a ciclovia acompanhando a orla do mar. Então o pessoal fazia pilarzão enorme só para acompanhar a ciclovia e tudo mais. E acabou que numa maré enorme lá, a ciclovia veio abaixo, porque justamente, eu não sei, eu não lembro qual foi o laudo dado, mas eu não sei se o calculista havia calculado aquela estrutura justamente considerando aquelas cargas de onda e tudo mais. Mas, de qualquer forma, são cargas que a gente não costuma conviver aqui no Brasil. A gente não costuma pensar muito nelas. E aí, a minha primeira pergunta seria onde é que essas cargas se enquadram? Essas cargas de sismo, as cargas de vento também, que a gente tem que sempre ter muita lembrança, também aqui nas nossas estruturas brasileiras, essas cargas de onda, digamos assim, essas cargas diferentes, sobrenaturais, onde é que elas entram? Olá pessoal, tudo bem? Então, prazer estar mais uma vez conversando aqui com você, Eduardo, pessoal do Inova Civil. Bom, se eu for procurar lá na norma, coloca lá um Ctrl F, né? Procurar cargas sobrenaturais, não vai aparecer não, né? Baixa o PDF da norma, lá não Ctrl vai ter. F, cargas sobrenaturais. Bom, mas vamos lá, né? Pode ter aparecido, né? Bom, basicamente a gente tem as cargas permanentes, as cargas acidentais e as cargas excepcionais, né? Talvez essa esteja parecida com essa sua aí, Melhor. sobrenatural, né? Bom, então, essa que você falou aí do vento, né? Essa que você falou aí do sismo, a gente pode colocar como cargas, são cargas acidentais. Só que elas não são cargas acidentais verticais, mas são cargas acidentais horizontais, né? Então, assim, na verdade, no passado, eu diria, há mais de 30 anos, tinha muita dificuldade de você calcular, né? Dificuldade que eu digo computacional, de você calcular, de você estimar essas cargas de vento e de sismo, por exemplo, né? De sismo eu vou falar pouco aqui, porque não é bem minha especialidade. A gente no Brasil, embora exista uma norma que trate dos sismos, né? E que diga que a gente precisa calcular para certas acelerações da gravidade, né? E tudo. Mas, assim, eu não sei como é que está hoje, mas no mercado, no dia a dia, o pessoal ainda não está usando essa norma, ainda não tá na prática do dia a dia, não, a do sismo, né? Então, eu vou focar mais aqui na questão do vento, tá? Então, perfeito. A NBR 6123 é essa norma que fala sobre forças devido ao vento em edificações. É uma norma separada, ela não é a mesma norma que fala das cargas acidentais verticais, que é a NBR 6120. Essa é a NBR 6123, que recentemente foi atualizada, e tudo está em constante atualização. Bom,
Então, na hora que você vai projetar uma edificação, antigamente, como eu estava falando, devido àquela dificuldade computacional, tinha gente que não calculava para prédios, né, a força do vento e calculava como se o prédio não tivesse vento, né? Então, é como se fosse nula a força do vento, ou como se ela fosse desprezível. Mas a gente sabe que para prédios de uma certa altura em diante, né? Pensar aqui, prédio de 15 andares, 20 andares, você não pode desprezar, porque ela tem uma participação significativa dentro do carregamento da edificação. Agora, você diz, não, e o prédio de 4 andares? O prédio de 2 andares? Esses prédios, quando são feitos de concreto armado, e são assim monolíticos, geralmente a força é muito pequena, né? Pode até ser desprezada, embora que a norma diga que você não pode desprezar. Embora que na prática vai calcular uma casa, vai calcular um prédio de 4 andares, aí às vezes a gente, mesmo colocando que a norma obriga, vê que não faz diferença realmente. Mas um prédio já de 15 lajes, né? 20 lajes, aí a coisa ela é bem diferente. Bom, então, o que é que a gente precisa pensar na hora que você vai detalhar? Vamos ter que pegar essa norma, a NBR 6123. Então, o que é que ela fala? Primeira coisa, eu preciso saber onde o prédio está localizado. Onde o prédio está localizado. Então, nessa norma tem um mapa do Brasil. E aí lá tem umas curvas, né, nesse mapa do Brasil, que são chamadas de isopletas. São curvas de mesma velocidade. Então, você precisa localizar. Mas geralmente, a maioria do Brasil, ela está dentro de uma faixa de 30 metros por segundo de velocidade básica. Claro que lá para Manaus, ela é um pouquinho maior, né? Coisa de 35. Eu sei que Campinas, lá em São Paulo, está 45. Lá também para Santa Catarina, nessa faixa de 45, 50. Né? Então, enfim, essas coisas acontecem. Lá nós temos um mapa do Brasil, e aí você tem, a primeira coisa, você identificar onde o seu prédio está localizado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com a rugosidade da vizinhança. Então, por exemplo, eu colocar um prédio, assim, imagina, uma beira-mar, ou na beira de um lago, assim, bem extenso, colocar um prédio mesmo de frente, de peito aberto para o mar, de peito aberto para esse lado. É uma coisa. Eu colocar esse prédio no meio de vários arranha-céus, lá no meio deles, num grande centro, né? Então, o pessoal que é de São Paulo, ali na região, aqueles hotéis de São Paulo, que tem muito prédio alto, lá em Fortaleza, ali o Meireles, né? A Aldeota tem muito prédio assim na faixa de 70 metros. Se você colocar um prédio no meio de outros prédios altos, não é a mesma coisa de você colocar um prédio na beira-mar, ou na beira de um lago assim, bem grande, que não tem nenhum obstáculo na frente. Né? Então, isso faz diferença. Então, eu preciso saber, preciso dar uma olhadinha na região, né, onde o prédio vai ficar. Eu preciso também olhar o terreno, porque dependendo se o terreno é inclinado, se está no topo de uma montanha, se está no sopé de uma montanha, se o terreno é plano, entendeu? Isso aí vai fazendo diferença. E outra coisa que é muito importante é a aerodinâmica. Então a gente se lembra aqui dos carros de Fórmula 1, né? Que o pessoal, aqueles engenheiros que projetam os carros de Fórmula 1, eles estudam muito a questão da aerodinâmica do carro, né? Então, por que eles estudam? Porque eles sabem que a forma que o carro tem faz toda a diferença na força de arrasto ali na hora que o carro está ali passando, né, em altíssima velocidade. A gente tem que entender que nós estamos imersos dentro de um fluido que é o ar. Né? A gente não pode esquecer, a gente está imerso dentro do ar. Então, quando o objeto está se movimentando, ou o ar está se movimentando, que é o caso do vento, o prédio está parado, mas o ar está se movimentando, a forma do prédio afeta a força que aquele ar está fazendo, aquela pressão. Então, por exemplo, um prédio que tem assim meio curvo, né, que é abauloado, ele recebe menos força do que um paredão, né? Aquele paredão assim, bem quadradão, que está ali, digamos assim, impedindo o vento de circular. Então, é outra coisa. Então, veja que... E aí também a gente sabe que a velocidade do vento ela não é constante. Ela vai aumentando com a altura. Então, quanto mais alto eu estou, a pressão vai ficando maior na hora que ele está batendo na fachada do prédio. Né? Então, veja como é muita coisa que você tem que considerar. São coisas bem complexas que você tem que considerar. É o local, é o terreno,
é a forma que o prédio tem, né? Essa força vai mudando com a altura. Então, então não é bem uma força sobrenatural, mas ela é bem Eu complicada. gostei muito dessa comparação com o carro, porque se a gente pensar bem, quando a gente pensa na, no lançamento do edifício, a gente pensa em montar os nossos pórticos, é justamente pensando numa estrutura como a estrutura do carro, que na hora que sofrer um impacto gigantesco da força do vento, não vai se desmontar. Exato. Então, um carro que tem as suas engrenagens frouxas, digamos assim, quando ela sofre aquele impacto enorme do vento, é provável que ela vá se desmanchando. Então, justamente, a gente pode fazer um comparativo com os pórticos, ou seja, para o pessoal entender, a gente pensar justamente em ligar pilar, viga, pilar, justamente para quando a força do vento vier em contato com a nossa estrutura não se deformar, não fissurar, e tudo mais, até porque se a gente não conseguir gerar esse pórtico, as forças, digamos assim, vão ficar desencontradas e pode gerar um estrago. Eu até lembrei que agora, na viagem, eu estava com meu pai também, citando mais uma vez aqui, mas viagem de pai com filho, dois calculistas lá no meio de Nova York que tinha que ter vários comentários. E um deles era um edifício enorme, 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 prédio de Central Park, e estava em construção e a gente olhava assim, um edifício super esbelto, e a gente olhava para o topo e falava: não é possível que isso aí esteja passando no vento. Não Uhum. é possível, não dá, enorme, altíssimo, só com 3, 4 pilarzinhos. E 3, 4 pilares já fazendo gancho metálicos. E as estruturas metálicas, ela tem que ter o calculista que esteja calculando a estrutura metálica tem que pensar muito nessas forças do vento, talvez sejam até as forças principais, mais importantes, se duvidar, Sim. do que as cargas permanentes. Como é isso aí, essa relação, o porquê do engenheiro calculista calculando metálica tem que estar mais atento às cargas do vento? Olha, é o seguinte, porque geralmente as estruturas metálicas são mais leves, né? Então, se você imagina assim, vamos falar de um galpão. Então, ele é muito leve quando compara. Tanto que eles não usam essas cargas. Eu tenho um colega que é calculista de metálica, quando eu falo da ordem de grandeza dos nossos carregamentos, ele toma um susto. Porque na hora que ele joga um vento lá, uma carga. Primeiro, a carga acidental é na faixa de 10 quilos, 15 quilos. No nosso não tem isso, né? 20 quilos por metro quadrado. Né? E o vento realmente faz muito estrago, né? Tem aquelas pressões, né? Tem pressões negativas também, que podem arrancar a coberta. É Então, verdade. é muito. Porque ele não tem peso suficiente para contrapor isso aí. Então, a estrutura tem que estar muito bem fixa, né? Para não ir embora, para as cobertas não irem embora. Então, mas eu E aí, acredito que a natureza maior é essa, porque são estruturas bem leves quando comparadas com as estruturas de concreto. e aí, só para a gente finalizar, entrando um pouquinho mais a fundo nesse assunto de vento, existem alguns parâmetros que a gente avalia isso, né? Tem o gama Z e tem o outro que eu esqueci, Tem o o P-delta, né, delta, também. P-delta, o P-delta. Mas uma coisa que eu acho bem interessante de ser citado aqui é o avanço, principalmente eu já vi alguns escritórios lá em São Paulo, utilizando daquelas câmeras que o pessoal, justamente para edifícios muito altos, para ver o comportamento do edifício, o pessoal faz uma Sim, maquete de fato em é o 3D. túnel de vento, né? É O o túnel túnel de de vento vento, exatamente isso. com Eu modelos falei aqui antigos. o nome. Uhum. E o pessoal está realmente utilizando isso. Então, por exemplo, para aquela estrutura que eu estava comentando de Nova York, com certeza absoluta, foi utilizado um túnel de vento para saber como é que aquilo ali se comporta. E o túnel de vento ele Exatamente. também está dentro da norma. Eu acredito que ele está dentro Sim. da 6120, não é isso? A NBR 6123 ela diz o seguinte, 23. que na falta de um estudo com modelos reduzidos em túnel de vento, você pode utilizar uns ábacos que ela traz. Né? Ou seja, ela admite que os ábacos são mais imprecisos do que o túnel de vento. Se o túnel de vento é bem feito, porque qual é a ideia? O túnel de vento, você vai, inclusive, simular não só a forma que o prédio tem, mas a vizinhança também, né? Então veja que está tudo ali. Tá, isso aí a gente chama de rugosidade do terreno. Né? Então, o fluido, né, quando eu tenho um terreno muito rugoso, ele tende a segurar o escoamento, ele vai prender o escoamento, ele vai mais lentamente. Especialmente
lá embaixo, perto do terreno. Por isso que eu digo, quando você está na frente de um lago, você tem pouca rugosidade. Então, quem é engenheiro aí civil vai se lembrar das aulas de hidráulica, né? Ou de mecânica dos fluidos. Então, ali a gente estuda o quê? As paredes de contato do fluido, né? O fluido está escoando, então as paredes de contato com ele. Então, pode ser num canal, numa tubulação. Isso que a gente sabe, por exemplo, quando é um tubo de PVC, a gente sabe que a rugosidade é aquela baixa. Então, a velocidade vai mais rápido. Aí, quando é um tubo de ferro fundido, de outro material, uma manilha, não sei o quê, que é mais rugoso, então, ela vai escoar mais devagar, porque quanto mais rugoso, maior o atrito. E o atrito tende a diminuir a velocidade do escoamento. Então, essa rugosidade, lá no tubo de vento, eles reproduzem a vizinhança, né? Então, é muito interessante. Aí você gira, então você consegue ver como fica variando essas pressões em todas as faces do edifício. Então, é uma coisa assim, muito mais precisa. Agora, ela é caro, né? Então, ele só justifica quando eu tenho um prédio de uma geometria bastante complicada ou, muitas vezes, um prédio de altura bem significativa, que até foge dos ábacos. Aqueles ábacos ele tem uma limitação. Tem certas proporções e dimensões de prédios que extrapolam o ábaco. E aí você não tem outra maneira, senão ensaiar o prédio, né? E aí, só para finalizar, Sérgio, já que a gente colocou em pauta aqui, quando, assim, caso a pessoa queira estudar um pouco mais, ou quando o calculista se depara com justamente locais, por exemplo, fora do país, em que realmente haja o fato dos sismos acontecerem, ou, por exemplo, como aquele caso que eu citei das ondas baterem lá no mar, o que é que o cara faz nessa hora? Por onde é que ele busca? Tem norma, não tem norma? Ele busca norma fora? Por onde é que ele estuda? Pois é, a nossa profissão de engenheiro estrutural, às vezes, ela é um pouco infeliz, porque o cara nunca ia imaginar que uma onda de uma certa magnitude iria ter força suficiente para levantar aquela passarela, né? O pessoal joga, né, setou o pau no cara, não sei o que e tal, mas é tanto detalhe, tanta coisa que você tem que olhar, e às vezes um pequeno detalhe como esse foge, e aí é a coisa que a probabilidade de ocorrência é quase zero, mas é a lei de Murphy, né? Se algo tem a probabilidade de acontecer, acontecerá de modo a causar o pior estrago possível. Mais ou menos aí uma variação da lei de Murphy. Então, aconteceu. Então, é para isso também que a norma ela fala das cargas excepcionais. São aquelas que têm a probabilidade muito baixa de ocorrência. Por exemplo, cargas de uma explosão. Você está com uma estrutura, imagina um gerador ali dentro de um prédio, que é muito comum, o gerador explode. É claro que na hora que ele explode, ele vai gerar forças na estrutura, né? Pressões ali dentro daquele espaço de estar confinado, que vai afetar a estrutura. Mas será que você vai calcular a estrutura pensando que um dia aquele gerador vai explodir, né? Então, mas eu achei legal tu colocar essa carga de explosão em pauta, porque eu, inclusive, lembrei que também, no caso lá das Torres Gêmeas, estava calculado para carga de explosão, se não me engano, a história é essa, não lembro de fato, mas que a estrutura ela deveria ter vindo a colapsar muito antes do que ela realmente colapsou. Óbvio que não tem jeito, né? Vai uma carga absurda que sofreu, os pilares foram embora, mas então ela foi calculada e salvou muitas vidas ali. Então, engraçado isso, pois muito importante mas vamos supor, vamos supor que você vai calcular uma estrutura para uma usina nuclear, né? O Brasil tem algumas usinas nucleares. Então é óbvio que nesse caso aí você tem que ficar considerando, não vai ser mais uma carga excepcional. Claro que você não vai pensar que a usina vai explodir, mas a probabilidade de que ela exploda é muito maior, digamos, do que que haja uma explosão ali, é muito maior do que haja num prédio de apartamentos residenciais. Então, tudo é questão muito de estatística, de probabilidade de ocorrência, né? A questão da onda também. Às vezes, uma inundação numa cidade gera uma pressão na estrutura, uma rua alaga, gera pressão, ou pode vir uma subpressão de baixo para cima, né? O terreno alagou tanto que começou a vir uma pressão de baixo para cima. Então, são situações muito raras de acontecer, mas que pode acontecer, né? Então, aí essas cargas são classificadas como ações excepcionais. Mas aí a norma prevê de alguma forma esse cálculo ou você tem que buscar outras normas de fora para calcular isso?
ela não dá equações, ela dá maneiras, a partir do momento que você descobre, aí você vai ter que usar a maneira de descobrir aquela força, como é que você vai combinar essa força com as demais? Aí é que ela fala. Então, como é que eu vou combinar uma carga excepcional com a carga permanente que está ali e com a carga acidental que está ali? Então, aí a norma vai dar justamente meios para você combinar isso para chegar nos esforços para dimensionar a peça. Mas como eu costumo dizer, e o engenheiro tem muito essa capacidade, eu costumo falar que a gente é bem capacitado para sempre buscar coisas novas, digamos assim. Buscar estudos novos, procurar quem já tenha feito alguma coisa do tipo, procurar normas de fora e sempre estar estudando. E eu acredito que esses casos seria exatamente isso, você buscar coisas de fora, porque o pessoal, querendo ou não, está fazendo isso há um bom tempo lá fora. Isso. Eu lembro que teve teve uma repercussão aí, alguns projetos lá do escritório para a gente fazer projetos lá em Bogotá, se não me engano, alguma coisa desse tipo. E aí eu lembro que o meu pai, o Helder, ele estudou muito, procurou vários cantos e tal, então a gente tem essa capacidade de ir atrás, de pesquisar quem tenha feito, outras eu normas de acredito que fora. lá na Bolívia, a caixa do sismo não possa ser desprezada Justamente. Como a gente despreza em Fortaleza, por exemplo, nas outras capitais brasileiras. Né? Então é isso aí, a gente falou, a gente cobriu muito a parte de cargas, foi bem legal, gostou bastante. Obrigado, Sérgio, mais uma vez pela disponibilidade. Foi muito bom hoje, de verdade. E é isso aí, show. Tá bom. Um abraço para você, Eduardo, e para todo mundo que ficou aí com a gente nessa conversa. Valeu, pessoal. Até mais. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, comenta aqui abaixo, a gente quer saber o que é que você achou, se você tem alguma sugestão. E é isso aí, eu te vejo no próximo Papo Estrutural.